인사드리겠습니다. 안녕하세요. Irei cumprimentar a todos. Bom dia. 오늘의 찬양은 우리 한국에서 온 선교팀과 또 브라질리아 교회 찬양대가 함께해서 더 우렁차고 감동이 되는 것 같습니다. Então, o louvor de hoje foi preparado pela Igreja de Brasília e pelo grupo de missão que veio da Coreia. Então, eu acredito que foi um som muito harmonioso e maravilhoso de se ouvir. 낮 시간에 이렇게 또 만나 뵙게 되니까 더 반가운 것 같아요. Então, eu estou sentindo um imenso prazer por nos encontrarmos pela manhã agora. 밤에는 좀 정신이 그렇지만 낮에는 아침에는 정신이 가장 맑을 때잖아요. Porque de noite a nossa mente já está um pouco cansada, mas pela manhã nós estamos com a mente muito clara. 주일 아침 이렇게 함께 할 수 있다는 게 너무 감사가 됩니다. Então é um grande agradecimento nós podemos nos encontrar no domingo pela manhã. 지금 이 시간 한국에서도 그 집회 말씀을 경청하고 있습니다. Então nesse tempo agora, na Coreia do Sul, os irmãos também estão ouvindo dessa mesma palavra. 한번 인사 한번 나눠볼까요? Então vamos cumprimentar uns aos outros. 가장 사랑하는 눈빛으로 사랑합니다라고 인사 한번 나누겠습니다. Vamos cumprimentar as pessoas ao lado com um olhar mais amoroso, dizendo: Eu te amo. 사랑합니다. Eu te amo. 사랑합니다. 소리가 들리는지 모르겠습니다. Então eu não sei se conseguem ouvir esse som. 한국에서도 사랑합니다라고 지금 들려오고 있어요. Então nós estamos ouvindo o Eu te amo lá da Coreia do Sul. 한국은 지금 저녁 11시가 되었거든요. Então na Coreia do Sul agora está por volta de 11 horas da noite. 오늘 귀한 하나님의 말씀을 함께 나눌 수 있기에 해주신 주님께 다시 한번 감사드립니다. Então eu agradeço diante do Senhor Deus ter permitido esse tempo para nós podermos compartilhar da palavra. 같이 함께 기도하고 하나님 말씀 상고하도록 하겠습니다. Vamos orar todos juntos e vamos ouvir a palavra do Senhor. 저희를 언제나 사랑하시는 거룩하신 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, que sempre nos ama, nós te agradecemos. 소망 없이 살던 저희들 죄 가운데 살다가 죽어 심판받고 영원히 멸망받을 수밖에 없었습니다. Nós que vivíamos no meio do pecado, nós merecíamos receber somente o castigo eterno. 하지만 하나님께서 먼저 저희들을 찾아오셨고 진리의 말씀을 통하여 하나님의 사랑을 깨닫게 도와주신 것 감사합니다. Mas agradecemos pelo Senhor ter nos buscado primeiro e ter nos permitido essa palavra de amor. 죄와 허물이 많은 저희들의 죄를 주님의 보혈로 씻어주시고 영원한 천국 소망 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주신 것 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido esse sangue precioso para nos lavar e ter permitido para que nós pudéssemos percorrer uma nova vida. 구원의 은혜에 더해서 늘 저희들과 함께 동행하시며 때마다 일마다 은혜와 사랑으로 인도해 주심을 감사드립니다. Nós agradecemos pelo Senhor sempre nos conduzir e cuidar de nós mesmo que tenhamos recebido a salvação e sempre estar andando conosco. 부족한 저희들 하나님의 뜻을 더욱 분별할 수 있도록 이 시간 도와주시옵소서. E que esse tempo o Senhor possa ajudar para que nós possamos aprender a discernir a sua palavra. 뜻 가운데 순종하며 또 하나님의 영광을 위해서 더 힘있게 살 수 있도록 인도해 주시옵소서. Que o Senhor permita o coração para que possamos obedecer a sua vontade e possamos ter mais força para agirmos diante do Senhor. 우리 가운데 한 사람도 실족지 않고 하나님의 영광 가운데 들어갈 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor permita para que nenhuma pessoa pereça, mas possam entrar para a glória do Senhor. 이 시간 온전히 주님께 의지하오며 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Esse tempo dependemos somente da mão de graça do Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. 네, 성경 말씀 찾겠습니다. 에베소서 Vamos procurar Efésios, 3장입니다. capítulo 3. 에베소서 3장 Efésios, capítulo 3. 9절로 10절 말씀 Versículo 9 a 10. 9절로 11절 11절까지 네, 10절로 있죠. Então vamos ver Efésios, capítulo 3, versículo 9 a 11.
에베소서 3장 9절로 11절 말씀 같이 읽겠습니다. Palavra de Efésios, capítulo 3, versículo 9 a 11. Vamos ler todos juntos. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. 구원받은 그리스도인들의 생활은 바로 교회 생활이다라고 할 수 있습니다. Então, nós podemos dizer que a vida de um cristão é a vida dentro da igreja. 교회의 뜻을 잘 아는 것이 신앙생활을 잘 하는 비결입니다. Então, nós podemos dizer que você viver muito bem a vida dentro da igreja é viver bem a vida de fé. 교회는 하나님이 함께 하시고 하나님과 교제하는 곳입니다. Então, a igreja é onde você está com Deus, você está em comunhão com Deus. 하나님과 동행하는 삶을 살 때 우리의 삶이 더욱 변화되고 하나님의 뜻대로 살아갈 수가 있습니다. Quando nós vivemos uma vida de andar com o Senhor, nós podemos viver fortemente para podermos fazer o seu trabalho. 많은 사람들이 구원받고 생활하지만 신앙생활에 실패하는 경우가 있어요. Então nós temos muitas vezes que as pessoas elas tentam viver a vida de fé, mas elas fracassam. 이제 구원받았으니까 나는 하나님의 뜻대로 살 수 있다라고 생각을 하고 혼자 살아가면은 틀림없이 실패합니다. Então nós podemos pensar, eu consigo viver sozinho a vida de fé. Com certeza você vai fracassar. 구원받은 그리스도인들은 반드시 교회에 연결되어서 주님과 교회와 연합이 되어야 됩니다. Porque o cristão ele precisa com certeza estar na igreja para se aliar aos irmãos e irmãs. 이번 특별 집회에 여러 가지 주제로 말씀을 배웠는데 오늘은 교회 생활에 대해서 말씀을 배우겠습니다. Então nós aprendemos várias palavras conforme a vida de um cristão, mas hoje nós iremos aprender sobre a igreja. 교회는 그리스도의 몸이다라고 이야기합니다. Então nós podemos dizer que a igreja é o corpo de Cristo. 그리스도의 몸된 교회에서 생활하는 것을 제대로 알고 그 가운데서 생활하는 것이 무엇보다도 중요합니다. Então é muito importante nós podemos saber o que é a igreja, que é o corpo de Cristo, e aprendemos a vivê-la. 교회가 무엇인지를 먼저 성경적으로 지식적으로 아는 것이 필요합니다. Então quer dizer que primeiramente nós precisamos saber biblicamente e pelo nosso conhecimento do que é a igreja. 그리고 그 확신 속에서 교회와 연합되어 살아가야 됩니다. E nessa certeza nós precisamos viver unidos à igreja. 성경적인 지식은 마치 우리 몸에 뼈대와 뼈가 우리 몸을 지탱하는 것처럼 그렇게 중요한 교회라고 하는 것은 그렇게 중요한 겁니다. Então nós podemos dizer que a igreja ela é fundamental como se fosse os ossos do nosso corpo, que vão manter o formato do nosso corpo. 우리의 신앙생활을 지탱하는 힘이 되는 겁니다. Que ele se torna a força que mantém toda a base do corpo da vida de fé. 그 교회를 통해서 우리의 신앙을 지키고 유지할 수 있고 그리고 하나님의 능력을 힘입을 수 있습니다. Isso quer dizer que nós podemos manter a nossa vida de fé e nós podemos ser fortalecidos diante do Senhor. 근데 우리 주변에 보면은 여기도 많은 교회당 건물이 보입니다. Então, ao nosso redor eu consigo ver muitas igrejas construídas também. 하지만 그것이 모두가 하나님이 역사하는 교회는 분명히 아닙니다. Mas com certeza não é que todas essas igrejas sejam igrejas que tenham o trabalho de Deus. 성경적인 교회가 무엇인지 알고 그 가운데 내가 거하는 것이 무엇보다도 중요합니다. Então é muito importante, eu preciso saber o que é a igreja biblicamente para aprendê-la. 저희가 여기 와서 여러 가정을 신방을 했는데 그 가운데서도 잘못된 교회에 연결돼 있다가 우리 교회를 만나서 이제 참된 교회에 연결되어 신앙생활하고 있는 형제자매들을 볼 수 있었습니다. Então eu fiz várias visitas nas casas dos irmãos e eu pude perceber que vários irmãos estavam numa igreja que estava errado, mas ao se encontrarem com a nossa igreja conseguiram se conectar na palavra correta. 올바른 교회에 연결되지 않으면은 우리가 세상의 빛과 소금이라고 했는데 그 역할을 다 할 수가 없어요. Porque se você não se liga a uma igreja que é certa, o Senhor já disse que somos como o sal e como a luz. Então quer dizer que nós não podemos exercer nosso papel. 세상의 소금이라고 하는 것은 그것이 녹아서 그 맛을 내고 그리고 빛은 어둠 속에서 길을 보여주는 역할을 하죠. O sal é aquele que derrete para dar sabor e a luz é aquela que resplandece, ilumina ao redor.
구원받은 그리스도인들은 마치 소금이 희생하는 것처럼 그렇게 세상에 대하여 우리 자신을 희생하고 그리고 세상 사람들에게 빛처럼 우리가 살아가는 그 삶의 모습을 올바로 보여주어야 되는 겁니다. Então quer dizer que o cristão, ele precisa derreter para dar esse sabor que mostra que ele se sacrifica por esse evangelho, e aquele que ilumina, quer dizer que ele precisa manifestar para as pessoas do mundo qual é o caminho correto. 그 올바른 교회를 통해서 그 모든 것을 배우고 공급받을 수 있는 겁니다. E isso tudo vem da igreja que é correta, quer dizer que tudo você pode receber de fornecimento de nutrientes através dessa igreja. 오늘 본문 말씀을 보시면은 하나님이 창세 전부터 가지고 계신 그 계획을 우리가 알 수 있습니다. Então, se nós olharmos a palavra inicial que nós lemos, nós temos já o plano de Deus desde a criação. 이제는 교회를 통해서 하나님의 각종 지혜를 알게 하신다라고 말씀하십니다. Então, o Senhor ele está dizendo que através da igreja, o Senhor ele revela a cada momento mais o conhecimento necessário. 이것은 창세 전부터 하나님이 계획하신 것입니다. Então, é algo que o Senhor Deus ele planejou desde a criação, antes da criação. 성경에서 교회란 의미를 우리가 좀 살펴보겠습니다. Então, vamos pensar agora qual é o significado da igreja. 고린도전서 1장입니다. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 1. 고린도전서 1장 2절 말씀. 1 Coríntios capítulo 1. 고린도전서 1장 2절 말씀 같이 Prime- 읽겠습니다. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, vamos ler todos juntos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 9절도 같이 읽겠습니다. Versículo 9, vamos ler todos juntos. Fiel é Deus, pela qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 먼저 교회는 그리스도 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들이다라고 정의를 하고 있습니다. Então nós podemos dizer que a igreja é aquela que foi chamada para ser testemunha do Senhor. 마치 구약 성경에서 이스라엘 백성들이 애굽에서 하나님의 능력으로 애굽을 탈출하고 하나님의 부름을 받고 나온 이스라엘 백성들과 같은 겁니다. Então quer dizer que é a mesma coisa do povo de Israel quando eles estavam no Egito e eles foram libertos, quer dizer que eles foram chamados pelo Senhor. 애굽에 종살이하던 그 사람들이 하나님의 능력을 힘입고 약속의 땅 가나안 땅으로 이렇게 옮겨진 이스라엘 백성들은 바로 교회의 그림자다라고 할 수 있습니다. Então podemos dizer que o povo de Israel, que eles antes estavam aprisionados, mas foram libertos, chamados para irem para a terra da promessa, quer dizer que todo esse formato, nós podemos dizer que é o formato da igreja. 세상 사람들 속에서 우리를 특별히 불러주시고 영원한 천국으로 인도해 주셨습니다. Então nós podemos dizer que o Senhor, ele nos chamou especialmente neste mundo e nos conduziu para dentro da sua igreja. 그 구원받은 사람들의 무리를 교회라고 이야기를 하는 겁니다. E esse rebanho das pessoas que foram chamadas, nós podemos dizer que é a igreja. 회중이라고 또 에클레시아라고 이게 구약 성경에 신약 성경에 헬라어로 그렇게 기록이 돼 있죠. Então, se nós olharmos o Novo Testamento, está escrito eclésia, que significa a igreja também. 세상에서 불러 모은 자라고 이야기할 수 있습니다. Nós podemos dizer que o significado de eclésia é pessoas que foram chamadas do mundo. 그리고 세상 사람들과 구별된 무리다라고 이야기할 수 있죠. E também podemos dizer que são um rebanho que foi discernido deste mundo. 그래서 우리가 주변에 보이는 많은 교회당 건물이 교회가 아니죠. É por isso que essas construções ditas igrejas que tem ao nosso redor não são igrejas. 그 교회당 안에 모여 있는 사람들이 중요한 겁니다. Porque o que é importante são as pessoas que estão dentro dessa igreja. 무심코 교회를 찾다가 교회당에 들어가 보니까 내가 성경적인 교회를 만나지 못하는 경우가 많습니다. Então tem muitas ocasiões onde você pensa, eu vou procurar uma igreja. Ao entrar lá, você não encontra uma igreja bíblica. 참된 진리의 말씀을 전하는 교회가 아닌 거예요. Quer dizer que não é uma igreja que prega o evangelho verdadeiro. 세상에서 많은 헛된 종교처럼 그렇게 자기 뜻대로 어떤 형식을 가지고 절차를 가지고 하나님을 섬기고 있는
그런 모습들을 볼 수가 있습니다. Então nós podemos ver que eles seguem vários formatos ou tradições carnais de como servir a Deus. 구원받은 사람들은 하나님의 뜻대로 죄사함을 받고 이제 거룩하여진 물이다라고 말씀을 하고 있습니다. Mas o Senhor ele disse que os santos são aqueles que receberam o perdão dos pecados através desse evangelho e estão reunidos em um rebanho. 그리고 말씀을 기준으로 살아가는 사람들입니다. E são pessoas que vivem mediante a palavra. 그래서 성경에는 교회에 대한 이야기가 많이 있는데 그 가장 작은 교회가 바로 가정에서 구원받은 사람들이 모여 있는 가정교회다라고 할 수 있죠. E quando nós falamos sobre igreja, a menor igreja que podemos dizer que existe é a igreja na família, que é a família que se reúne. 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회라고도 표현합니다. Então, o Senhor também já expressa dizendo a igreja na casa de Áquila e Priscila. 눈바와 그 집에 있는 교회라고 이야기하죠. Também já disse que 눈바와 그 여자의 집에 있는 교회. então, 골로새서 4장 15절. então vamos trocar Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Diz, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, ninfa a igreja que está em sua casa. 그리고 그 가정 속에서 구원받은 사람 두세 사람이 모여 있는 그것이 바로 교회가 될 수 있는 겁니다. Então quer dizer que onde as pessoas, 2 ou 3 pessoas se reúnem nessa casa, nós podemos dizer que são a igreja. 그래서 교회는 교회당 집이 아니라 그 교회 안에 교회당 안에 모여 있는 구원받은 무리를 교회라고 이야기합니다. E é por isso que nós podemos dizer que não é aquela construção que nós dizemos como a igreja, mas as pessoas que se reúnem ali. 그 교회는 예수님이 이 땅에서 하신 말씀처럼 바로 예수님을 틀을 삼아서 예수님을 믿음으로 구원받은 사람들을 통해서 교회를 세우겠다라고 말씀하십니다. Então quer dizer que o Senhor ele está dizendo que ele vai construir a sua igreja através dessas pessoas que formam a base. 마태복음 16장입니다. Então, se olharmos em Mateus capítulo 16, 마태복음 16장 Mateus capítulo 16, 16절로 18절 말씀입니다. versículo 16 e 18. 마태복음 16장 16절로 18절 말씀 같이 읽겠습니다. Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 18, vamos ler todos juntos. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 네, 18절에 보면은 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다라고 말씀하십니다. Ou se nós olharmos no versículo 18, o Senhor disse que irá edificar a sua igreja sobre esta pedra. 반석이 될 수 있는 것은 베드로가 아니라 예수 그리스도가 반석이시죠. Quem pode se tornar a pedra não é Pedro, mas o Senhor Jesus. 반석 위에 교회를 세운다라고 하는 것은 예수님을 구세주로 받아들이고 하나님의 아들로 인정하는 그 믿음 속에서 교회가 세워질 것을 말씀하십니다. Então, falar que vai ser edificado sobre a pedra, quer dizer que não é sobre o homem ou a igreja de construção, mas sim sobre o Senhor, quer dizer que pela fé constrói-se em cima do Senhor. 시몬 베드로가 믿고 있는 그 신앙 고백이 바로 구원받은 사람들의 신앙 고백이 돼야 되는 겁니다. Então quer dizer que a fé que Pedro ele demonstrou aqui, nós precisamos ter como exemplo para a nossa própria fé. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이다. 이런 신앙 고백이 구원받은 그리스도인에게는 반드시 있어야 되겠죠. Então é necessário que haja essa confissão da fé, como Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. 그것을 아는 것은 세상 지식으로 알 수 없는 겁니다. Então nós sabemos disso não é pelo entendimento do homem. 우리가 익히 예수님은 하나님의 아들이다라고 알고 있지만 참으로 나의 구세주가 되었다라는 것은 하나님께서 알게 해 주셔야지만 가능한 일입니다. Então quer dizer que nós conhecemos que o Senhor é o Salvador não é pelo conhecimento humano, mas é o Senhor que através do Espírito Santo nos permite para que possamos aprender. 17절 말씀에 시몬이 그것을 알게 된 것은
내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라라고 분명히 말씀하고 있습니다. Porque se olharmos no versículo 17, o Senhor já disse, bem-aventurados é tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. 그리고 여기서 이 반석 위에 교회를 세우겠다라고 하는 이 말을 잘못 오해하는 사람들이 있죠. Então tem muitas pessoas que confundem essa palavra, dizer que o Senhor vai edificar a igreja sobre esta pedra. 바로 이 반석을 베드로라고 생각하는 사람이 있는데 절대 아닙니다. Tem muitas pessoas que pensam que esta pedra é Pedro. 고린도전서 10장입니다. Vamos trocar 1 Coríntios, capítulo 10. 고린도전서 10장 1 Coríntios, capítulo 10, 4절 말씀입니다. então versículo 4. 고린도전서 10장 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vamos ler todos juntos. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 바로 이런 신앙 고백을 가지고 있는 최초의 12제자로부터 이제 교회가 시작이 되었다라는 것을 말씀하고 있는데 반석은 그리스도 예수를 이야기하는 겁니다. E é por isso que o Senhor ele está dizendo que essa confissão espiritual, ela se inicia a igreja em Cristo através desses 12 apóstolos inicialmente escolhidos. 그래서 구약 성경에 성막이라는 것이 있었죠. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, havia algo chamado tabernáculo. 그 성막을 지으라고 하시고 그곳에서 이스라엘 백성들과 만나는 장소로 말씀을 하셨습니다. E o tabernáculo o Senhor ele construiu para que fosse um lugar onde eles se encontrassem com Deus. 그 성막에 바로 하나님이 임재해 계셨습니다. E nesse tabernáculo era onde o Senhor ele estava habitando. 바로 교회가 탄생하게 된 것은 바로 오순절날 구원받은 형제 자매들이 모여 있을 때 그 가운데 성령이 비로소 임했을 때 바로 교회가 시작이 된 겁니다. Então nós podemos dizer que a igreja ela iniciou no dia do Pentecostes, quer dizer que na época onde o Espírito Santo ele desceu sobre a terra. 성막에 하나님의 영광이 머물렀던 것처럼 교회에 하나님의 영광이 머물러 있는 겁니다. Da mesma maneira como pairava a glória de Deus sobre o tabernáculo, paira a glória de Deus sobre a igreja. 바로 교회는 예수 그리스도를 믿는 믿음을 가진 사람들을 교회다라고 이야기하고 그 가운데 하나님이 함께 거하고 계십니다. Então o Senhor ele já disse que as pessoas que creem que são santas diante do Senhor, Deus são a igreja do Senhor e essa igreja é onde o Senhor ele permanece. 참된 교회는 어떻게 이루어진지 성경 곳곳에 말씀을 하고 있습니다. Na Bíblia, em vários lugares, nós podemos ver qual é o verdadeiro formato da igreja. 바로 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 거듭난 사람이어야 됩니다. Então, primeiro, precisam ser pessoas que são santas pela fé em Jesus Cristo. 니고데모라는 사람에게 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다라고 했죠. Então, Nicodemos já havia dito que realmente quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 하나님을 잘 믿고 있는 니고데모였지만 예수님이 보실 때는 거듭나지 않았기 때문에 거듭나야지 하나님 나라를 볼 수 있다라고 말씀하십니다. Ao ver dos homens, o Nicodemos era um homem que cria muito bem em Deus, mas ao ver do Senhor Jesus, ele não nasceu de novo. Então é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. 바로 하나님께서 성경을 통해서 약속하신 대로 예수님이 이 땅에 오셨고 예수님이 내 영혼을 위해서 십자가에 죽어 주셨습니다. Conforme prometido na Bíblia, o Senhor Jesus ele veio para este mundo e ele morreu conforme o prometido pelos meus pecados. 시편 50편을 보겠습니다. Vamos trocar Salmos 50. 시편 50편 Salmos 50. 5절 말씀입니다. Versículo 5. 시편 50편 5절 말씀 같이 Salmo, 읽겠습니다. Salmos 50, versículo 5. Vamos ler todos juntos. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios.
바로 하나님께서는 미리 예수 그리스도를 우리에게 구세주로 보내주실 것을 약속하시고 그 약속대로 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 대신 죽어주신 겁니다. Então nós podemos ver que o Senhor, conforme ele fez a sua promessa, ele veio e morreu por nós. 자기 몸을 직접 들여서 제사 드린 겁니다. Então quer dizer que o Senhor ele entregou o seu próprio corpo para dar como oferta, sacrifício para nós. 하나님이 창세전부터 가지고 계신 그 뜻대로 예수님이 이 땅에 오셔서 자기의 몸을 단번에 들이심으로 우리를 거룩하게 만들어 주신 겁니다. Então, conforme a promessa do Senhor desde o princípio, o Senhor Jesus ele veio para este mundo como sacrifício e uma vez por todas ele se entregou para os nossos pecados. 그리고 예수님이 십자가에서 흘려주신 그 피가 바로 우리의 죄를 영원히 씻어 주셨다는 것을 확신하게 합니다. E a palavra do Senhor e o sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz nos dá essa certeza. 로마서 3장입니다. Vamos procurar Romanos capítulo 3. 로마서 3장 Romanos capítulo 3, 23절로 25절 말씀. versículo 23 a 25. 로마서 3장 23절로 25절 말씀 같이 읽겠습니다. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25, vamos ler todos juntos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. 죄로 말미암아서 하나님과 함께 할 수 없는 우리를 긍휼히 여기시고 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 피 흘려 주심으로 우리의 죄를 씻어 주시고 하나님 나라에 들어갈 수 있도록 해 주신 겁니다. Então nós podemos ver que o Senhor ele permitiu essa imensa graça que é o Senhor Jesus para derramar o seu sangue, permitir essa redenção para que nós pudéssemos entrar no seu reino. 바로 25절에 있는 말씀처럼 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목 제물로 세우셨다라고 말씀하십니다. Assim como no versículo 25, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça. 바로 이 예수님의 피를 믿음으로 우리가 구원을 얻을 수 있습니다. Quer dizer que no momento que nós cremos no sangue de Jesus, nós podemos receber a salvação. 베드로전서 1장입니다. Vamos procurar 1 Pedro capítulo 1. 베드로전서 1장 1 Pedro capítulo 1, 18절 19절 말씀입니다. versículo 18 e 19. 베드로전서 1장 18절 19절 말씀 같이 읽겠습니다. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, vamos ler todos juntos. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 우리를 구원하시기 위해서 금이나 은으로 값을 치른 것이 아니라 바로 예수 그리스도의 피로 우리를 구원해 주신 겁니다. Para nos salvar, o Senhor ele não gastou coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas sim ele nos comprou pelo seu sangue. 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 예수님의 보배로운 피로 우리를 구원해 주셨다는 것을 믿는 것이 중요합니다. Então é importante nós cremos que é através do sangue de Jesus, como se fosse um cordeiro imaculado e incontaminado. 그 예수님을 믿음으로 구원을 받게 되는 거죠. Porque nós cremos nesse Senhor Jesus para recebermos a salvação. 그것이 거듭나는 겁니다. Isso é nascer de novo. 바로 거듭난 사람들이 참된 교회를 이루고 있습니다. E as pessoas que nasceram de novo que formam uma igreja verdadeira. 그리고 거듭난 사람들에게는 하나님의 약속대로 성령으로 세례를 주십니다. E para as pessoas que nasceram de novo, o Senhor ele permite o batismo através do Espírito Santo. 성령 세례를 받는다라고 하는 것은 성령이 우리 속에 들어오시는 거예요. Você receber o batismo do Espírito Santo quer dizer que é o Espírito Santo que entra em nós. 고린도전서 12장을 Primeiro- 찾겠습니다. 1 Coríntios capítulo 2, vamos procurar. 고린도전서 12장 1 Coríntios capítulo 12, perdão, capítulo 12, 13절 말씀. versículo 13.
13절 말씀 같이 읽겠습니다. Capítulo 12, versículo 13, vamos ler todos juntos esta palavra. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 다 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었다라고 말씀하고 있죠. O Senhor ele está dizendo que todos recebemos o batismo em um espírito, formando um corpo. 구원 받은 사람은 성령을 선물로 주신다라고 했습니다. Uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor ele permite o Espírito Santo como dom. 그 성령이 들어오셔서 우리를 하나 되게 하시는 거예요. Esse Espírito Santo entra dentro de nós e nos forma em um corpo. 에베소서 4장에도 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라라고 말씀하시죠. É por isso que em Efésios capítulo 4 ele disse para nós nos esforçarmos para manter o que foi unido pelo Espírito. 성령이 하시는 일은 바로 우리를 하나 되게 하시는 겁니다. Então o trabalho do Espírito Santo é nos unir. 그래서 성령 세례를 받은 사람들이 그리스도인이다라고 할 수 있습니다. É por isso que aqueles que são batizados pelo Espírito nós podemos dizer que são os cristãos. 많은 사람이 성령 받기를 원하는데 구원받지 않은 사람은 성령을 받을 수가 없어요. Muitas pessoas querem receber o batismo do Espírito, mas por não terem recebido a salvação, isso é impossível. 요한복음 14장입니다. Vamos trocar João capítulo 14. 요한복음 14장 Evangelho de João capítulo 14, 17절 말씀입니다. versículo 17. 요한복음 14장 17절 말씀 같이 읽겠습니다. João capítulo 14, versículo 17. Vamos ler todos juntos. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 바로 구원받은 사람에게 성령을 보내 주신다는 약속대로 성령을 주셨습니다. Conforme a promessa do Senhor de que haveria de enviar o seu Filho, Ele enviou. 성령이 하시는 일은 우리에게 하나님의 말씀을 올바로 깨닫게 하고 또 우리를 그 말씀 가운데 온전히 순종하면서 행하게 하십니다. Porque com a chegada do Espírito Santo, Ele permite para que nós possamos compreender ao ouvirmos essa palavra do Senhor Deus e a sua vontade, para que assim possamos agir na sua vontade. 요한복음 15장 João capítulo 15, 26절 말씀 versículo 26. 15장 26절 말씀 또 같이 읽겠습니다. Capítulo 15, versículo 26, vamos ler todos juntos. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. 바로 진리의 성령이 예수님을 확실하게 믿을 수 있게 하십니다. Podemos ver que o Espírito de verdade faz com que nós possamos crer no Senhor Jesus com certeza. 16장 13절입니다. Capítulo 16, versículo 13. 요한복음 16장 13절 João, 네, 같이 읽겠습니다. João 16, versículo 13, vamos ler todos juntos. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 진리의 성령을 받은 사람은 이제 교회 가운데서 하나님의 뜻대로 인도해 가십니다. Então, uma pessoa que está dentro da igreja do Senhor, o Espírito Santo, ele vai conduzindo conforme a sua vontade. 성령을 받은 사람의 특징은 바로 교회가 하나 되게 하는 그 마음을 갖습니다. Então, a característica de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo é uma pessoa que pode se unir, ter o mesmo coração dentro da igreja. 에베소서 4장입니다. Vamos trocar Efésios, capítulo 4. (3절부터) 5절까지 말씀입니다. A partir do versículo 3 ao 5. 에베소서 4장 3절로 5절 말씀입니다. Efésios 4, versículo 3 a 5. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 네, 거기에 성령이 하나 되게 하신다라는 말씀이 있죠. Nós podemos ver que o Espírito Santo, ele forma em um só.
성령은 하시는 일이 바로 하나님의 뜻으로 하나로 뭉치게 하는 겁니다. Então podemos dizer que o trabalho do Espírito Santo é, conforme a vontade de Deus, é unir em um só. 하나 되게 하는 이유를 7가지나 말씀을 하고 계셔요. E aqui o Senhor ele está dizendo 7 motivos de porquê dessa unidade. 몸이 하나고 성령이 하나고 소망이 하나고 주도 하나고 믿음도 하나고 세례도 하나고 하나님도 한 분이시다라고 말씀하십니다. Porque o Senhor ele já disse que o Espírito é um só, foi chamado para só uma esperança, e um só Senhor, uma só fé, um só batismo, em que vivem todos conforme uma só vocação. 그래서 우리는 하나 되게 하는 그 7가지나 하나 되도록 그렇게 그것을 주신 겁니다. Quer dizer que o Senhor ele nos permitiu esses 7 motivos de por que nós devemos nos tornar em um só corpo. 그래서 성령 세례를 받은 사람은 하나 되기를 힘쓰는 마음이 있는 겁니다. Por isso que quem recebeu o batismo do Espírito, ele se esforça para se unir. 교회는 한 몸이라고도 말씀을 하고 있죠. O Senhor ele já disse que a igreja também é um só corpo. 몸은 머리의 생각대로 하나 된 그 뜻을 머리의 뜻대로 그 뜻을 이루기 위해서 합력을 하는 거죠. O corpo todo coopera para poder fazer a vontade da cabeça. 그리고 참된 교회는 하나님과 하나님을 아버지라고 부르고 하나님 아버지와 아들 관계로 맺어진 사람들입니다. E uma igreja verdadeira, que ela chama o Senhor Deus de Pai, e eles têm uma relação de pai e filho com Deus. 성령을 보내주셨다라고 했는데 아들의 영을 보내주신 겁니다. Então o Senhor ele disse que ele permitiu o seu filho, mas também permitiu o Espírito Santo. 양자의 영이라고도 말씀하십니다. Então nós podemos dizer que é o Espírito do Filho. 갈라디아서 4장입니다. Então vamos trocar Gálatas capítulo 4. 갈라디아서 4장 Gálatas capítulo 4, 6절 말씀입니다. versículo 6. 갈라디아서 4장 6절 말씀 Gálatas capítulo 4, versículo 6. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. 구원 받은 사람을 아들로 인정해 주는 겁니다. Quer dizer que o Senhor, ele reconhece aquele que recebeu a salvação como seu filho. 그리고 양자의 영을 주셨다라고 말씀하고 있습니다. E ele está dizendo que ele permitiu o Espírito de seu Filho. 로마서 8장입니다. Vamos trocar Romanos capítulo 8. 로마서 8장 15절 16절 말씀입니다. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. 로마서 8장 15절 16절 말씀 같이 읽겠습니다. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, vamos ler todos juntos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 바로 성령을 받은 사람만이 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 겁니다. Quer dizer que uma pessoa que recebeu esse espírito pode chamar Deus de Pai. 그 성령의 인도를 받는 그 사람이 하나님의 아들이다라고 말씀하고 있죠. Então o Senhor ele está dizendo que essa pessoa que recebe essa condução do Espírito é filho de Deus. 14절 말씀입니다. Versículo 14. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 그리고 교회를 이루고 있는 사람들은 예수님의 피로 거듭난 사람들이고 새로운 피조물로 된 사람들입니다. As pessoas que formam a igreja são as pessoas que foram salvas pelo sangue do Senhor Jesus e também são uma nova criatura. 구원받은 사람들은 구원받기 이전과 구원받고 난 이후의 삶은 완전히 새롭게 된 사람들이죠. Então quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação antes da salvação e após a salvação, agora ele se tornou uma pessoa totalmente nova. 고린도후서 5장 17절에 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다라고 말씀하십니다. Como na palavra de 2 Coríntios capítulo 7, ele já disse, realmente, eis que as coisas passadas já passaram, realmente tudo se fez novo, uma nova criatura é. 그래서 이 세상에는 세 부류의 사람이 있는 겁니다. Então quer dizer que neste mundo nós podemos dizer que existem 3 tipos de pessoas. 하나님은 이 유대인들과
이방인으로 이렇게 나누죠. O Senhor ele separa as pessoas do mundo entre gentios e judeus. 예수님 오고 난 이후에 신약 시대에서는 바로 유대인이나 이방인 중에서 하나님의 복음 말씀을 통해서 불러낸 구원받은 사람들을 하나님의 교회라고 칭하고 있습니다. Se nós olharmos no Novo Testamento, o Senhor ele disse que a igreja é aquelas pessoas que ele chama dos gentios e dos judeus. 고린도전서 10장입니다. Vamos trocar 1 Coríntios capítulo 10. 고린도전서 10장 32절 말씀. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. 32절 말씀 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 예, 여기에 온 세상 사람들을 이렇게 표현할 수 있는 겁니다. Então nós podemos expressar as pessoas do mundo dessa maneira. 유대인인 사람과 헬라인은 이방인을 가리키죠. Podemos dizer os judeus e os gregos representam os gentios. 근데 또 다른 부류의 사람들이 바로 하나님의 교회다라고 이야기합니다. Mas mais outro grupo de pessoas é a igreja de Deus. 유대인이나 이방인 중에서 복음을 통해서 구원받은 사람들이 하나님의 교회가 되는 거예요. Nós podemos dizer que a igreja de Deus são aquelas pessoas que são entre os gentios e os judeus, receberem a palavra do evangelho e receberem a salvação, formam essa igreja. 에베소서 3장입니다. Efésios capítulo 3. 에베소서 3장 6절 말씀입니다. Efésios capítulo 3, versículo 6. 에베소서 3장 6절 Efésios 3, 6. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. A saber que os gentios não são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho. 바로 이방인들이 복음을 통해서 하나님의 교회에 들어가는 겁니다. Podemos dizer que os gentios, por terem recebido essa graça do Senhor, eles podem entrar na igreja de Deus. 복음을 통해서 예수님이 나의 영혼을 위해서 십자가에 죽어 주시고 그리고 우리는 영원히 죄 용서함을 받았다라는 것을 확실히 알고 믿는 것을 이야기하는 거죠. Isso quer dizer que pelo evangelho você compreende, você ouve e compreende que o Senhor Jesus, ele derramou seu sangue por nós e essa pessoa é transportada deste mundo para a casa de Deus. 예수님이 하신 일을 믿는 사람을 의롭다라고 하나님이 약속해 주신 겁니다. Porque o Senhor já prometeu que ele justifica aquele que crê no trabalho feito por Jesus. 그래서 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 후사가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 되었다라고 말씀하는 겁니다. É por isso que na palavra já disse, da mesma maneira nós nos tornamos co-herdeiros, um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho. 참된 교회가 어떤 사람들로 이루어지는지를 성경에서 분명히 말씀하고 계시는 거예요. Então a Bíblia está dizendo de forma clara o que é um verdadeiro cristão que está unido. 내가 하나님 믿습니다라고 스스로 이야기하는 사람들이 모여 있다고 다 교회가 아니죠. Não quer dizer que tem muitas pessoas que individualmente dizem, eu creio em Deus, que ali se torna uma igreja. 하나님이 말씀하시는 교회에 구성된 사람들은 바로 구원받은 사람들, 거룩하게 된 사람들입니다. 죄 씻음 받은 사람들이에요. As pessoas que formam essa igreja decidida por Deus são as pessoas que receberam o perdão dos pecados, são as pessoas que nasceram de novo. 하나님과 아버지와 아들의 관계가 된 사람들이에요. Então quer dizer que é uma pessoa que tem uma relação de filho e pai com Deus. 그리고 성령으로 새롭게 된 사람들을 이야기합니다. E nós podemos dizer que são pessoas que foram renovadas pelo Espírito Santo. 그런 사람들이 모여 있는 곳이 하나님이 인정하는 교회입니다. E esse lugar é o lugar onde o Senhor ele reconhece como a sua igreja. 그런 교회에 하나님이 역사하십니다. É nessa igreja que o Senhor ele trabalha. 한때는 성령이 역사하셔서 구원받는 역사가 나타날 수도 있지만 성령은 떠나가기도 합니다. Então, se nós olharmos antes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e fazia a obra de Deus, mas também ele partia. 오해하면 안 됩니다. 구원받은 사람에게 들어온 성령은 떠나지 않습니다. Mas não confundam, uma pessoa que recebeu a salvação, o Espírito Santo não sai dessa pessoa. 근데 구원받았다 하더라도 성령이 그 사람들을 사용하시는
그 교회가 참된 교회입니다. Então, mas aquele lugar onde as pessoas que têm esse Espírito Santo que foram salvas estão reunidas, ali é uma verdadeira igreja. 요한계시록에 보면은 바로 촛대를 옮긴다는 표현이 있습니다. Então, já se nós olharmos no Apocalipse, o Senhor ele disse que ele move o candelabro. 한때는 성령이 역사로 구원받는 역사가 나타났지만 성령이 떠나면은 더 이상 구원받는 역사가 나타나지 않습니다. Então, antes havia o trabalho da salvação através do Espírito, mas agora já não acontece dessa maneira. 한때 복음이 종교개혁 이후에 활발히 복음을 전했던 유럽 교회가 지금은 성령이 떠난 겁니다. Então, porque se nós olharmos para as igrejas europeias que pregavam o evangelho muito bem após a reforma cristã, eles não pregam tão fortemente. O castiçal deles já foi levado. 교회는 옛날 그 모습 그대로 있지만 그 속에 있는 사람들은 다 타락하고 하나님의 뜻대로 순종하지 않는 사람들이죠. Então quer dizer que são pessoas que agora não obedecem ao Senhor Deus, eles se corromperam por completo. 그래서 성령이 떠난 겁니다. É por isso que o Espírito partiu deles. 그래서 교회를 이루고 있는 그 사람들이 중요한 거예요. É por isso que é importante as pessoas que formam a igreja. 그리고 그 교회를 하나님은 어떻게 보시는지를 또 성경에서 배워보면 좋겠습니다. E eu gostaria que nós pudéssemos aprender na Bíblia como é que o Senhor Deus ele vê essas pessoas que formam a igreja. 자, 구원받은 그리스도인들이 모여 있는 그 교회가 하나님이 거하시는 성전이다라고 말씀하십니다. Então nós podemos dizer que essa igreja onde os salvos estão reunidos é o templo de Deus. 바로 집으로 표현하고 있습니다. E o Senhor ele expressa como casa. 하나님이 거하시는 집입니다. É a casa que Deus habita. 에베소서 2장입니다. Efésios capítulo 2, 20절로 22절 말씀 versículo 20 a 22. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. 구원받은 그리스도인들이 모여 있는 무리가 교회이면서 그 가운데 하나님이 함께 계신다는 거예요. O rebanho onde as pessoas salvas estão reunidas, quer dizer que ali é a igreja onde Deus está junto deles. 지금 이 시간 하나님이 여기 함께 계실까요? 안 계실까요? Então será que nesse presente momento Deus está aqui conosco ou não? 눈에 보이지 않지만 하나님이 함께 계십니다. É invisível, mas Deus está aqui. 하나님이 구원받은 그리스도인들과 함께 거하시는 거예요. Quer dizer que Deus ele habita, ele permanece com os salvos. 디모데전서 3장입니다. Vamos procurar 1 Timóteo, capítulo 3. 디모데전서 3장 1 Timóteo, capítulo 3, 15절 말씀입니다. versículo 15. 디모데전서 3장 15절 말씀 같이 읽겠습니다. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 자, 여기에 이 집은이라고 했는데 구원받은 그리스도인들이 모여 있는 그 무리를 이야기하는 거죠. Então aqui ele se refere à casa de Deus, isso quer dizer que o rebanho onde os salvos estão reunidos. 교회당 건물이 아닙니다. A igreja não é essa construção, é esse prédio aqui. 구원받은 무리, 이 집은 살아계신 하나님의 교회다라고 정의하고 있습니다. Então nós podemos dizer que a igreja de Deus vivo é a casa de Deus. 그리고 진리의 기둥과 터다라고 E 말씀하십니다. ele afirma que é a coluna e firmeza da verdade. 이 교회는 살아계신 하나님의 교회, 즉 소유권이 하나님께 있는 겁니다. Então essa igreja é a igreja de Deus, quer dizer que quem possui é Deus. 다시 말해서 이 교회를 다스리고 계시는 분은 바로 하나님이다라는 거예요. É por isso que nós podemos dizer de outra maneira que quem governa essa igreja é Deus. 살아계신 하나님이 이것을 소유하고 친히 다스리고 계시는 것이 교회입니다. Quer dizer que quem obtém essa igreja é Deus e quem a governa é Deus. 그리고 그것은 진리의 기둥과 터다라고 말씀하셨는데 하나님의 말씀이 진리죠. E o Senhor ele disse que a coluna e firmeza da verdade. O que é a coluna e a firmeza da verdade? A palavra de Deus. 하나님의 말씀으로 계시된 진리를 쫓아서 살아가는 사람들이 바로 이 교회를 이루고 있습니다. Quer dizer que nós precisamos pegar essa palavra declarada por Deus para que nós possamos manter como essa coluna e vivemos conforme ela.
교회는 하나님이 거하시는 성전이다라고 말씀하십니다. E assim nós podemos dizer que a igreja é a casa onde o Deus habita. 그래서 거룩해야 되는 É 거예요. por isso que ela precisa ser santa. 구원받은 그리스도인들은 죄에서 멀어져야 되는 겁니다. Os cristãos que receberam a salvação precisam se afastar do pecado. 그리고 구원받은 그리스도를 또 다른 표현으로는 몸이다라고 이야기합니다. E de outra maneira nós podemos dizer que a igreja é o corpo de Cristo. 예수님이 이 땅에 오셨을 때는 머리 둘 곳이 없었다라고 했습니다. Antes, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele disse que não havia onde repousar a sua cabeça. 그 머리 둘 곳이 없다라고 하는 것은 바로 아직은 주님의 몸된 교회가 형성되지 않았기 때문에 그 말씀을 하신 겁니다. Então ele dizer que não tem um lugar para pôr a sua cabeça quer dizer que a igreja, que é o corpo de Cristo, ainda não está formado. 그리고 십자가에 죽으시고 부활하심으로 그 뒤에 성령이 이 땅에 오심으로써 비로소 교회가 시작된 거예요. Mas quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, ele ressuscitou e partiu naquele momento que se inicia a igreja. 그리고 이제 구원받은 무리가 바로 주님의 몸을 이루고 있다라고 말씀하십니다. E podemos dizer que esse rebanho que das pessoas salvas formam a igreja de corpo de Cristo. 에베소서 1장입니다. Vamos trocar Efésios capítulo 1. 에베소서 1장 Efésios capítulo 1, 21절로 23절 말씀. versículo 21 a 23. 에베소서 1장 21절로 23절 말씀 같이 읽겠습니다. Efésios capítulo 1, versículo 21 a 23, vamos ler todos juntos. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constitui como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 모든 것을 다스리시는 주님이 바로 모든 것의 머리가 되십니다. Então o Senhor que governa sobre, tem domínio sobre todas as coisas, se torna a cabeça da igreja. 거기에 정사와 권세와 이 세상과 오는 세상 만물 성도의 머리가 예수님이십니다. Então quer dizer que aquele que é a cabeça, aquele que tem o domínio, a potestade, que se nomeia sobre todas as coisas, é o Senhor Jesus. 그리고 구원받은 그리스도인의 머리가 되십니다. E ele se torna a cabeça do cristão que recebeu a salvação. 그래서 구원받은 그리스도인들은 주님의 몸을 이루고 각 지체로서 있는 겁니다. É por isso que os cristãos que receberam a salvação, eles estão como corpo de Cristo, membros em particular. 그래서 머리에서 생각들이 이 몸을 신경을 타고 온 몸에 전달이 되는 거예요. Então todo o pensamento e decisão do cérebro vai passando por todo o nosso sistema nervoso e vai vindo, se espalhando pelo corpo. 하나님의 뜻을 교회를 통해서 알게 하시는 거예요. Então o Senhor ele faz saber a sua vontade através da igreja. 그래서 몸은 반드시 머리로 계신 예수님의 뜻대로 살아가는 것이 필요합니다. É por isso que é importante o corpo ele viver conforme a vontade da cabeça, que é Cristo. 그리고 각각의 몸 속에서는 각각의 역할들을 주고 계시죠. E dentro de cada igreja nós temos cada dever e papel que o Senhor ele dá. 그리스도의 몸이고 지체의 각 부분이다라고 Então 말씀하십니다. porque o Senhor já disse que cada um são as juntas, os seus membros em particular. 고린도전서 12장입니다. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 12. 고린도전서 12장 1 Coríntios capítulo 12, 18절로 20절 말씀. versículo 18 a 20. 고린도전서 12장 18절로 20절 말씀 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18 a 20. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. 복음을 통해서 죄 용서받은 사람은 교회의 일원이 될 뿐만 아니라 주님의 몸을 이루고 있는 각 지체가 되는 거예요. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele não se torna somente um membro da igreja, mas ele se torna um membro, parte do corpo, mas também um só corpo. 몸에서 쓸데없는 지체가 있습니까? Então, existe algum membro do nosso corpo que é inútil? 하나님은 구원받은 각각의 사람들을 다 귀하게 사용하시는 거예요. O Senhor utiliza de forma preciosa cada pessoa aqui presente.
하나님의 뜻대로 할 일들을 다 주시는 겁니다. Porque o Senhor ele permite trabalho para cada poder fazer. 로마서 12장입니다. Vamos jogar Romanos capítulo 12. 로마서 12장 Romanos capítulo 12. 4절 5절 말씀입니다. Versículo 4 e 5. 4절 5절 말씀 같이 읽겠습니다. Versículo 4 e 5, vamos ler todos juntos. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 구원받은 사람들은 주님의 몸을 이루고 있고 각각이 하나님께서 주시는 그 직분들이 있다라는 겁니다. Então, uma pessoa que recebeu a salvação é membro do corpo e cada um tem o seu papel. 하는 일은 다르지만 우리는 머리의 뜻을 쫓아서 함께 하나가 돼야 됩니다. Cada um tem uma função diferente, mas nós precisamos estar bem ligados, ajustados, para que possamos formar um corpo. 나는 교회의 지체인데 머리의 뜻을 따르지 않는다라고 한다면 붙어 있다고 이야기할 수 없는 거예요. Então, se eu sou membro do corpo, mas eu não sigo a vontade da cabeça, então eu não posso dizer que eu estou ligado com esse corpo. 머리에서는 이렇게 지시하는데 손가락이 마음대로 안 움직여요. 그러면은 정상이 아니죠. Então vamos pensar que a cabeça ordena para o dedo mexer, mas o dedo não mexe do jeito que quer. Então, não é um membro desse corpo. 각 지체는 주님이 주시는 그 생각대로 뜻대로 순종하면서 살아가야 된다라는 것을 교훈하고 있습니다. Então o Senhor ele já está ensinando que através da igreja cada um precisa viver conforme essa função que o Senhor ele permite, que é a ordem da sua cabeça. 그리고 주님이 보시는 교회라고 하는 것은 또 아내로 표현하고 있죠. E a igreja também ela é expressa como esposa do Senhor. 그리스도의 신부다라고 이야기를 합니다. Então, na Bíblia diz que é a esposa de Cristo. 바로 구원받은 그리스도인들은 주님과 함께 영원히 천국에서 사는 사람들이죠. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja ela vive eternamente com o Senhor nos céus. 그래서 요한계시록의 19장에 보면은 어린 양의 혼인 잔치가 혼인 기약이 이르렀고 그 아내가 예비되었다라고 말씀을 하고 있어요. Então, se nós olharmos em Apocalipse capítulo 19, já disse que está determinada as bodas do Cordeiro e a noiva está preparada. 요한계시록은 바로 하늘에서 있을 일을 우리에게 보여주셨어요. Apocalipse ele mostra tudo o que haveria de acontecer nos céus para nós. 그런데 아직은 교회가 완성이 다 된 것은 아닙니다. Mas ainda a igreja não está completa. 아직도 구원받을 사람들이 남아 있죠. Ainda tem pessoas para receberem a salvação. 구원받은 하나님이 보실 때 구원받은 사람들이 다 구원을 받으면 비로소 교회가 완성이 되는 겁니다. Então, quando o número de pessoas que o Senhor deseja recebam a salvação, a igreja é completa. 그때 그리스도의 신부가 예비가 되는 거예요. Então, quer dizer que nesse momento a noiva de Cristo é preparada. 그러면은 예수님이 재림하시겠죠? E assim o Senhor Jesus ele vai retornar 그리고 구원받은 사람들을 다 데리고 e 올라가십니다. todos os salvos serão levados com ele. 그리고 이 땅에서는 엄청난 심판이 있습니다. 7년 동안 E, 심판이 있죠. e neste mundo haverá um grande juízo durante 7 anos. 근데 구원받은 그리스도인들은 하늘에서 혼인 잔치가 7년 동안 있다라고 표현하고 있습니다. Tomás, na Bíblia, já disse que acontecerá 7 anos de bodas, de cerimônia lá nos céus. 이 땅의 남편과 아내의 관계를 그리스도와 그 교회로 설명을 하고 있는 겁니다. E o Senhor ele expressa que essa noiva é a igreja preparada para Cristo. 교회는 그리스도의 신부입니다. Então a igreja é a noiva de Cristo. 그 혼인 잔치를 위해서 우리가 깨끗하게 거룩하게 우리 스스로를 단장해야 됩니다. Então nós agora precisamos nos arrumar, nós precisamos nos ajeitar como noivas. 결혼할 신부가 이게 단장을 하지 않으면 어떻게 되겠어요? E pense bem, uma noiva que está para se casar, se ela não se arruma, 가장 아름다운 모습으로 단장을 하는 것이 신부죠. 결혼식 전에 신부. então antes do casamento, a noiva é aquela mulher que mais se enfeita, mais se arruma para ficar mais bela. 우리도 주님과 혼인 잔치 이루기 전에 바로 우리 스스로를 단장해야 되는 겁니다. É por isso que nós, antes do casamento com Cristo, precisamos nos arrumar. 어제 배웠죠? Então nós aprendemos ontem, não é? 화려한 옷을 입는 것으로 단장하는 것이 아니다고 했습니다. Então já dissemos que não é para se adornar com vestimentos ou vestes lindas, 바로 속 사람을
온유하고 안정한 심령으로 단장하라고 했습니다. Mas o Senhor ele disse que nós precisamos enfeitar esse nosso homem interior com o espírito e verdade. 더욱 거룩한 모습으로 이 땅에 살다가 주님을 맞이해야 되는 겁니다. Isso quer dizer que cada momento precisamos ter um formato mais santo para nos encontrarmos com o Senhor. 데살로니가전서 5장입니다. Vamos trocar 1 Tessalonicenses capítulo 5. 데살로니가전서 5장 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21절로 23절 말씀. versículo 21 a 23. 데살로니가전서 5장 21절로 23절 말씀 같이 읽겠습니다. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 a 23, vamos ler todos juntos. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 주님 만나기 전에 우리 스스로를 거룩하게 구별시켜야 됩니다. Então é por isso que nós agora precisamos discernir a nossa vida para que possamos nos encontrar com o Senhor. 구원받기 전에 세상 욕심을 쫓아서 살아가던 그 삶에서 우리는 벗어나야 됩니다. Então, nós que vivíamos seguindo a nossa cobiça carnal antes da salvação, isso nós precisamos despojar. 하나님께서는 우리를 하나님의 핏값으로 우리를 구원해 주셨어요. O Senhor ele nos salvou pagando esse preço, 내 영혼만 구원해 주신 것이 아니에요. e ele não salvou somente o meu espírito, 우리의 육체도 주님의 피로 사신 겁니다. quer dizer que pelo sangue do Senhor Jesus a nossa carne também foi comprada. 그래서 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라라고 했죠. 산 제사를 드리라라고 했습니다. É por isso que o Senhor ele disse para dar o quê? Um sacrifício vivo, entregar o seu corpo. 주님께서 우리 영혼 몸을 거룩하게 구별시켜서 완전한 모습으로 세워 주실 겁니다. É por isso que corpo, alma, espírito, eles vão ser totalmente transformados para que possam ser discernidos diante do Senhor Deus. 영혼만 거룩하게 구별될 것이 아니라 이 육체도 거룩하게 구별시켜야 되는 겁니다. Então esse discernimento não pode acontecer somente no espírito, precisa acontecer no corpo e alma também. 그리고 구원받은 교회를 또 뭐라고 표현하냐면은 군사로 표현하고 있습니다. E como ele expressa a igreja também, como soldados. 구원받은 그리스도인들은 영적인 싸움에 함께하고 있다라는 것을 잊지 말아야 됩니다. Porque os cristãos que receberam a salvação não podem esquecer que são soldados espirituais, numa luta espiritual. 영원한 영광을 받기 위해서는 이 땅에서 영적인 싸움을 치열하게 해야 되는 거예요. Para receberem a glória eterna nos céus, precisam lutar bravamente essa luta espiritual na terra. 사단 마귀의 권세 아래서 우리를 예수님의 피로 우리를 빼내온 겁니다. Então quer dizer que o Senhor ele nos tirou do domínio de Satanás para o seu domínio. 여전히 사단 마귀는 우리를 미혹하고 있습니다. Então o diabo, o inimigo, até agora está nos tentando. 틈만 있으면은 우리를 넘어뜨리려고 하는 거예요. Se houver uma brecha, ele vai nos derrubar. 그래서 우리는 그 영적인 싸움에 대적하기 위해서 하나님의 능력으로 힘입어야 됩니다. É por isso que nessa luta espiritual, para que possamos vencer, nós precisamos receber essa força. 주님과 함께 싸우는 군사입니다. 군사. Quer dizer que nós somos um soldado que lutamos com Cristo. 그래서 에베소서 6장을 Então, 보시겠습니다. se olharmos Efésios capítulo 6, 10절 11절 말씀. versículo 10 e 11. 에베소서 6장 10절 11절 말씀 Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 우리는 싸움을 하기 위해서 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건해져야 됩니다. Então, para que nós possamos lutar essa luta espiritual, nós precisamos ser fortalecidos. 그리고 마귀와의 싸움에서 우리를 보호하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으라고 말씀하고 E o 계십니다. Senhor ele está dizendo que nós precisamos vestir de toda a armadura de Deus para lutarmos contra o diabo. 우리 혼자서는 마귀와의 싸움에서 이길 수가 없어요. Nós sozinhos não podemos vencer a luta contra o diabo. 하나님의 전신갑주를 입고 우리는 영적인 싸움을 해야 되는 겁니다. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para lutarmos essa luta espiritual. 우리의 싸움은 사단 마귀와의 싸움이에요. A batalha espiritual que estamos travando é contra o diabo Satanás. 눈에 보이지 않지만
매일매일의 싸움이 있습니다. É invisível aos nossos olhos, mas todos os dias estamos batalhando. 오늘도 전쟁을 하고 왔을 겁니다. Então, hoje também vocês devem ter guerreado e devem ter chegado aqui. 교회 갈까 말까. Ah, será que eu vou para a igreja ou não? 예, 더 좋은 곳에 가려고 하는 그런 마음도 있었을 E com 겁니다. certeza pode ter o coração, eu quero ir para um lugar melhor. 근데 이것보다도 더 소중한 것이 없잖아요. Mas não existe nada mais precioso do que isso. 주일은 반드시 하나님의 말씀을 배우고 우리가 하나님의 뜻을 올바로 분별해야 됩니다. O domingo é um dia onde nós precisamos ouvir essa palavra do Senhor Deus, nós precisamos cada momento nos discernirmos. 이 시간이 얼마나 중요한 시간인지 우리가 알아야 됩니다. Então nós precisamos saber como esse tempo de agora é um tempo importante. 그래서 12절 말씀 같이 읽겠습니다. Versículo 12, vamos ler todos juntos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니다라고 했죠. Ele está dizendo que nós não lutamos contra a carne e o sangue, 눈에 보이지 않는 사단 마귀의 악한 영들과의 싸움이에요. nós lutamos contra os espíritos malignos do diabo que são invisíveis aos nossos olhos. 우리의 그 싸움에서 우리의 힘으로 싸우는 것이 아니죠. E essa luta nós não lutamos com a nossa própria força. 그래서 하나님의 말씀과 하나님께서 우리에게 주신 믿음, 소망 이런 것을 가지고 우리가 무장을 해야지만 그 싸움에서 이길 수 있는 거예요. E isso quer dizer que é com a força de Deus, é com a armadura permitida pelo Senhor Deus que nós podemos nos armar para guerrearmos. 그리고 구원받은 그리스도인들을 주님께서는 보호받아야 되는 양들로 보호하고 계십니다. E o Senhor Jesus também está protegendo a igreja como ovelhas que precisam ser defendidas. 예수님은 선한 목자라고 말씀하셨어요. O Senhor Jesus ele disse que ele é o bom pastor. 선한 목자의 인도함을 받는 무리가 바로 교회입니다. O rebanho que recebe a condução do bom pastor é a igreja. 요한복음 10장입니다. Vamos procurar João capítulo 10. 요한복음 10장 Evangelho de João capítulo 10, 4절 말씀입니다. versículo 4. 요한복음 10장 4절 말씀 같이 읽겠습니다. Evangelho de João, capítulo 4, capítulo 10, versículo 4, capítulo 10, versículo 4, vamos ler todos juntos. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. 구원받은 사람들은 주님의 음성을 알고 따라간다라고 했습니다. Aqui está dizendo que as pessoas que receberam a salvação conhecem a sua voz e o seguem. 이것이 하나님의 말씀인지 하나님의 뜻인지 분별할 수 있는 능력이 있는 겁니다. Isso quer dizer que tem a qualidade de discernir se esta é a vontade de Deus ou não é. 하나님의 말씀을 분별할 수 있는 귀가 있는 거예요. Então quer dizer que ele tem um ouvido para discernir a palavra de Deus. 그래서 주님의 말씀을 듣고 올바로 따라가야 됩니다. Então isso quer dizer que você precisa ouvir a palavra de Deus e você precisa viver conforme a vontade de Deus. 그리고 또 다른 아직 구원받지 못한 사람들도 주님이 이 무리 가운데 들어오기를 원합니다. E mais uma coisa é que o Senhor ele deseja que as pessoas que partiram desse rebanho voltem para o rebanho do Senhor. 구원받은 그리스도인들을 주님 안에서 보호하고 계시고 또 바깥에 있는 다른 양들도 이 무리 안에 들어오기를 하나님이 원하고 계셔요. Então o Senhor ele protege, guarda todas as ovelhas que estão no seu rebanho, mas ele também quer buscar aquelas ovelhas que não são desse aprisco, que estão lá fora. 그것이 주님이 하고 계시는 일입니다. Esse é o trabalho que o Senhor faz. 거기 16절 말씀입니다. Vamos procurar versículo 16. 16절 말씀 같이 읽겠습니다. Versículo 16, vamos ler todos juntos. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. 이렇게 주님이 보실 때 주님이 교회를 어떻게 보시는지 여러 가지 모습으로 말씀을 하고 계십니다. Ao ver do Senhor, o Senhor está mostrando vários formatos de como é a igreja. 하나님이 거하시는 성전이 교회죠. Então, o templo onde Deus habita é a igreja. 그리고 교회는 머리로 주님이 계시고 주님이 친히 다스리고 계십니다. E a igreja é onde o Senhor é a cabeça, onde Ele governa. 거기에 순종하는 것이 필요합니다. Então é necessário que nós obedeçamos ali. 그리고
그리스도의 신부라고도 표현하고 있습니다. E nós também dizemos que é a noiva de Cristo. 신부로서 거룩하게 단장해 가야 되는 겁니다. Como noiva, precisa se arrumar cada momento de forma pura. 구별된 삶을 살아가야 되는 거예요. Então quer dizer que precisa viver uma vida discernida. 그리고 구원받은 그리스도인들 교회는 바로 그리스도의 군사라고 말씀하고 있습니다. E a igreja de Cristo, os cristãos, eles são os soldados de Cristo. 주님이 대장이 되시고 우리는 주님과 함께 싸우는 군사들입니다. O Senhor é o general e nós somos os soldados que lutamos por ele. 그리고 주님이 다스리고 계시는 무리 바로 양들이다라고 이야기할 수 있습니다. E nós estamos vivendo nesse rebanho onde o Senhor ele está como seu pastor. 우리의 목자 되시는 주님을 떠나서는 보호받을 수가 없습니다. Então, se nós partirmos do Senhor, nós não podemos receber essa proteção. 시편 23편 다 알고 계시죠? Então, vocês conhecem a palavra de Salmos 20? 여호와는 나의 목자시다라고 Que 말씀하십니다. Jeová é o meu pastor. 그 가운데 있을 때 부족함이 없습니다. Então, com ele nada faltará, 나에게 필요한 모든 것을 공급해 주셔요. porque ele me fornece todas as coisas que eu necessito. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 주님이 나와 함께 계시고 나를 인도해 가십니다. Então, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor ele me conduz, ele me protege. 어디까지 인도하실까요? Então, até onde que ele vai me conduzir? 영원한 천국까지. Então, é até o reino dos céus. 그래서 이 무리를 절대 떠나서는 안 되는 겁니다. Então, quer dizer que eu não posso partir desse rebanho até o fim. 시편 100편입니다. Vamos procurar Salmos 100. 시편 100편 Salmos 100, 3절 말씀. versículo 3. 시편 100편 3절 말씀 같이 읽겠습니다. Então, Salmos, capítulo 100, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. 하나님이 우리를 지으시고 우리를 구원해 주시고 이제 주님의 몸된 교회 가운데 두시고 우리를 보호하고 양육하고 계십니다. Então, nós podemos dizer que o Senhor é o Deus que nos salvou, ele nos mantém no seu rebanho, ele nos alimenta e protege. 우리를 죽을 때까지 인도해 가십니다. Então, quer dizer que ele vai nos conduzir e proteger até o fim. 시편 48편 Salmos 48. (14절) 말씀입니다. Versículo 14. 시편 48편 14절 말씀 Salmos 48, 14. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. 하나님은 영영이 우리 하나님이십니다. O Senhor é o nosso Deus até o fim. 우리를 죽을 때까지 인도해 가십니다. Ele nos conduz até a morte. 베드로전서 2장도 보겠습니다. Vamos trocar a palavra de 1 Pedro, capítulo 2 também. 베드로전서 2장 1 Pedro, capítulo 2. (25절) 말씀 Versículo 25. 베드로전서 2장 25절 말씀 같이 읽겠습니다. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, vamos ler todos juntos. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. 바로 이 교회 안에서 주님의 보호하심을 받고 주님께서 우리에게 능력으로 힘입혀 주시는 거예요. Então quer dizer que recebemos a proteção do Senhor nessa igreja e nós somos fortalecidos recebendo esse trabalho da condução. 바로 예수님의 피로 구원받은 사람들이 이 교회 안에서 보호를 받습니다. Isso quer dizer que as pessoas que foram salvas pelo sangue do Senhor Jesus são protegidas dentro da igreja. 그 24절에 이 말씀이 아주 중요하죠. Versículo 24 é uma palavra muito importante. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Levando ele mesmo em seu coração os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 바로 죄 용서 받은 사람들이
구원받은 사람들이죠. Quer dizer que as pessoas que receberam o perdão do Senhor são as pessoas que receberam a salvação. 누가복음 1장 77절 말씀에 주의 백성에게 그 죄 사함으로 말미암는 구원을 알게 하시리니라고 말씀하십니다. Então, como já disse em Lucas capítulo 1, versículo 77, quer dizer que o seu povo sabe, através dele, que aconteceu o perdão dos pecados pelo seu Salvador. 구원받았다라고 하는 것은 확실하게 예수님의 피로 나의 모든 죄가 용서된 사람들입니다. Então quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação é uma pessoa que tem um entendimento que através do sangue do Senhor Jesus recebeu todo o perdão do seu pecado. 그 영혼을 천국에까지 인도하기 위해서 예수님이 직접 이 땅에 오셔서 십자가에 피 흘려 죽으신 겁니다. E podemos dizer que o Senhor Jesus ele veio para este mundo e morreu na cruz derramando o seu sangue para que esses espíritos deste mundo pudessem ser levados para o seu reino. 그 십자가를 통해서 하나님의 놀라우신 사랑을 우리는 경험한 사람들입니다. Quer dizer que nós somos pessoas que experimentamos essa experiência maravilhosa da sua cruz de sermos levados pelo Senhor. 그것이 바로 하나님의 은혜죠. E isso é graça de Deus. 그것이 하나님의 사랑입니다. Isso é amor de Deus. 복음을 통해서 우리가 구원을 얻은 겁니다. Quer dizer que nós recebemos a salvação pelo sangue do Senhor, pelo 우리의 Evangelho. 능력으로 구원 얻은 것이 아닙니다. Então não recebemos a salvação pela nossa força. 내가 뭔가를 해가지고 구원 얻은 것이 아니에요. Eu não sou salvo porque eu fiz alguma coisa. 우리는 죄 짓고 있었습니다. Nós vivíamos pecando, 복음을 이루신 분은 하나님이시에요. mas quem cumpre o Evangelho é Deus. 죄 가운데 있을 때 하나님이 계획하시고 그 일을 다 이루신 겁니다. Enquanto estávamos no pecado, o Senhor planejou e cumpriu todo esse trabalho. 그것을 이 성경을 통해서 우리에게 알게 해주신 E 거예요. o Senhor nos faz saber através dessa Bíblia. 그리고 이 성경을 배우는 가운데 그 하나님의 마음을 우리는 깨닫고 그것을 받아들일 때 구원이 이루어지는 E 겁니다. enquanto estudamos essa palavra da Bíblia, o Senhor ele permite para que possamos ouvir e compreender para que o Evangelho possa ser cumprido. 구원받은 사람은 하나님의 은혜에 감사하는 마음이 있습니다. Então uma pessoa que recebeu a salvação tem um coração de agradecimento para com Deus. 하나님을 철저하게 믿고 하나님이 나를 가장 사랑한다는 걸 믿고 하나님을 의지하고 살아갑니다. Então isso quer dizer que é uma pessoa que ele crê no Senhor pela sua salvação e tem confiança e vive dependendo do Senhor. 그 삶 속에서 주님이 주시는 평강을 누릴 수 있어요. Quer dizer que ele pode usufruir dessa paz que o Senhor permite para ele. 그 사람이 바로 구원받은 사람입니다. E essa pessoa é uma pessoa que recebeu a salvação. 그 사람은 또 어떤 삶을 사느냐? 바로 ha나님의 마음을 알고 또 다른 영혼에게 복음을 전하고자 합니다. Então que vida que essa pessoa pode viver? A vida de que ao ouvir essa palavra da verdade, ele quer pregar essa palavra para outra pessoa. 주님이 구원받은 사람에게 당부하신 가장 큰 당부가 바로 복음을 전하는 거죠. E qual foi a maior missão que o Senhor Jesus ele deu para os homens? É para que eles preguem o evangelho. 나만 구원받고 주님이 주시는 평강 가운데 살라라고 하신 것이 아닙니다. O Senhor não disse somente para eu receber a salvação e viver na paz do Senhor. 내가 받은 이 은혜를 또 다른 사람에게 전하라라고 O Senhor 말씀하십니다. disse que para eu pregar esta paz que eu recebi para os outros. 구원받은 사람은 한 영혼을 건지기 위해서 자기의 모든 것을 희생하고 드릴 수 있는 마음이 있어요. Então, para resgatar esses espíritos perdidos, nós podemos conseguir nos sacrificar para nos entregarmos para resgatá-los. 정말로 주님을 사랑하는 사람들이 그렇게 살아갈 수 Quer 있습니다. dizer que uma pessoa que realmente recebeu a salvação pode viver dessa maneira. 그 사람들을 통해서 주님이 구원하시는 일을 이루어가고 계십니다. Quer dizer que o Senhor ele cumpre o trabalho da salvação através dessa obra. 그런 사람들이 모여 있는 곳이 정말로 교회입니다. 하나님의 교회예요. E esse lugar onde essas pessoas se reúnem, nós podemos dizer que é a verdadeira igreja de Deus. 마태복음 18장입니다. Mateus capítulo 18. (9절로 19절로 20절 말씀, Versículo 19 e 20. 19절로 20절 말씀 같이 읽겠습니다. Versículo 19 e 20, vamos ler todos juntos. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 바로 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳엔
주님도 함께 계신다라고 말씀하시죠. O Senhor ele está dizendo, onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estou eu no meio deles. 주님의 이름으로 모인 곳, 그것이 바로 교회입니다. Lugar reunidos pelo nome do Senhor é onde o Senhor está. 구원받고 이제 우리 자신을 위해서 사는 사람들이 아니라 주님의 뜻을 위해서 살아가는 사람들입니다. Agora não somos pessoas que vivemos para a nossa própria vontade, mas a vontade do Senhor. 머리로 계신 주님의 뜻을 이루기 위해서 우리가 존재하는 겁니다. Nós existimos para cumprir a vontade do Senhor, que é a cabeça. 그렇게 우리가 살다가 주님의 영광 가운데 함께 예수님과 함께 영광을 받게 되는 겁니다. E isso quer dizer que nós vivemos dessa maneira para que, ao terminar a nossa vida, nós possamos receber a glória com o Senhor. 그래서 성경적으로 교회가 무엇인지 이것을 알고 교회를 절대로 떠나서는 안 되는 겁니다. É por isso que, biblicamente, nós precisamos conhecer o que é a igreja e não devemos partir da igreja. 요한복음 15장입니다. Vamos trocar João capítulo 19, capítulo 15. 요한복음 15장 Evangelho de João capítulo 15, 3절로 5절 말씀입니다. versículo 3 a 5. 3절로 5절 말씀 같이 읽겠습니다. Versículo 3 a 5. Vamos ler todos juntos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 바로 포도나무는 예수님을 가리키고 가지는 구원받은 사람들을 이야기하죠. Então a videira é Cristo e as varas são as pessoas que receberam a salvação. 포도나무 가지에 붙어 있을 때 포도나무에 잘 붙어 있는 가지는 저절로 열매를 맺게 돼 있습니다. No momento que uma vara está ligada à videira, ele pode naturalmente frutificar. 그리고 붙어 있는 그 가지에 열매를 많이 맺게 하기 위해서 하나님이 농부시라고 했는데 하나님께서 우리를 더 열매를 많이 맺게 가꾸어 가십니다. E para que nós possamos frutificar bastante, quem é que vai organizando e cuidando dessas varas? É o Senhor que é o dono dessa vinha. 가지에 포도나무에 붙어 있는 책임이 우리에게 있어요. Então, nós temos o papel, a responsabilidade de permanecermos na videira. 교회에 붙어 있을 수도 있고 우리는 얼마든지 떠나갈 수도 있습니다. Pode ser que nós fiquemos na igreja, ligados na igreja, ou podemos partir da igreja. 정말로 하나님의 뜻대로 열매를 많이 맺게 하고자 하는 사람들은 여기에 붙어 있어야 됩니다. As pessoas que desejam realmente frutificar diante do Senhor precisam permanecer aqui na igreja. 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없다라고 말씀하시죠. Porque o Senhor já disse que se partirem de mim, nada podeis fazer. 주님 앞에 설 때까지 참된 교회가 무엇인지를 알고 그 가운데서 지혜를 배우면서 우리가 순종하면서 살아가야 됩니다. Então, cada momento mais nós precisamos aprender o que é a igreja, precisamos obedecer a esta palavra para podermos vivê-la. 그렇게 살아가는 구원받은 그리스도인들의 모습이 주님 보실 때 얼마나 아름다울까요? Então, como deve ser maravilhoso, bom de se ver diante do Senhor Deus as pessoas que vivem, os cristãos que vivem assim. 구원받은 한 분 한 분 얼마나 귀한 존재인지를 우리가 또 알아야 됩니다. Então, nós precisamos saber também os salvos que um a um que estão presentes aqui, como é importante e precioso. 그래서 구원받은 그리스도인은 함께 모여서 주님의 뜻대로 살아가야 됩니다. É por isso que os salvos eles precisam viver conforme a vontade do Senhor. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고라고 말씀하시죠. Quão bom e suave é que os irmãos eles vivam em comunhão. 바로 구원받은 성도들이 얼마나 귀한지를 알아야 됩니다. 또 nós- 시편 16편입니다. Vamos para Salmos 116, nós precisamos saber como é realmente lindo vermos os irmãos em comunhão. 시편 16편 3절 말씀. Salmos 116, versículo 3. Salmos 16, perdão, Salmos 시편 16, 16편 Salmos 16, 1절로 3절 말씀. versículo 1 a 3. Salmos 16, perdão. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer.
하나님을 온전히 의뢰하고 의지하고 믿음으로 살아가는 그 사람들 하나님은 귀하게 보십니다. Então o Senhor, ele vê de forma preciosa todas as pessoas que eles vivem na presença, na bondade do Senhor. 땅에 있는 성도는 존귀하다라고 말씀하시고 모든 즐거움이 하나님의 즐거움이 거기에 있다라고 말씀하십니다. Porque o Senhor, ele disse que todos os santos que estão na terra, eles são ilustres e são todo o seu prazer. 그래서 우리가 주님의 몸된 교회 가운데 잘 붙어 있으면서 하나님께 영광 돌리다가 주님 앞에 서면은 좋겠습니다. Então eu gostaria que nós todos pudéssemos permanecer na igreja, possamos glorificar a Deus e vivemos assim. 오늘은 성찬 예식도 준비가 되어 있습니다. E hoje também a Santa Ceia está preparada. 우리가 구원받은 사람들이 반드시 행해야 될 그 두 가지 의식이 있죠. Então temos duas grandes cerimônias que uma pessoa que recebeu a salvação precisa fazer. 그 두 가지 의식은 바로 침례식과 성찬식입니다. Essas duas cerimônias nós podemos dizer que é o batismo e a cerimônia de Santa Ceia. 침례식은 여기서 우리가 할 수 없으니까 특별한 날 또 이제 물이 있는 곳에 가가지고 침례를 합니다. O batismo nós não podemos realizar aqui, então num lugar, uma data especial, nós vamos para um lugar onde tem água e realizamos o batismo. 예수님이 나를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하신 것을 믿는다는 그 표로 물 속에 완전히 들어가서 잠겼다가 다시 올라오는 것. 이것이 바로 침례의 의미죠. Então, como um voto de que eu realmente, o Senhor Jesus, ele morreu por mim e ressuscitou, eu entro dentro dessa água e saio, quer dizer que tem esse significado. 그리고 한 가지가 성찬식입니다. E o outro é a cerimônia de Santa Ceia. 예수님이 십자가에 달리시기 전에 바로 성찬 예식을 통해서 하나님이 하실 일을 우리에게 분명하게 보여주셨어요. Então, o Senhor Jesus, antes de ser crucificado, ele nos mostrou como exemplo o que é a Santa Ceia que precisa ser feito diante do Senhor Deus. 자, 그 성찬의 의미가 무엇인지를 한번 찾아보겠습니다. Então, vamos pesquisar um pouco sobre o que é o significado dessa Santa Ceia. 고린도전서 11장입니다. 1 Coríntios capítulo 11, 고린도전서 11장 23절로 29절 말씀입니다. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 29. 23절로 29절 말씀 같이 읽겠습니다. 23 a 29, vamos ler todos juntos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 네, 여기에 성찬 의식에 대한 것을 잘 표현하고 있습니다. Então aqui ele expressa de forma clara o que é a Santa Ceia. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이다. 주님의 명령입니다. Então aqui ele está dizendo que é uma ordem que recebeu do Senhor. 성찬 예식을 통해서 몇 가지 우리가 깊이 생각해야 됩니다. Então nós precisamos pensar em algumas coisas sobre a Santa Ceia. 먼저는 우리를 구원해 주시기 위해서 십자가에 몸이 찢기시고 피 흘리신 그 주님을 늘 생각을 해야 됩니다. Então nós sempre precisamos pensar no Senhor Jesus que foi crucificado, ferido e moído por conta de nossas transgressões. 떡을 떼고 잔을 마실 때 바로 나를 구원하시기 위해서 희생당하신 주님을 생각을 하고 감사하는 마음을 가져야 됩니다. Quando partimos do pão, bebemos do cálice, nós precisamos lembrar sobre a salvação do Senhor, esse agradecimento que temos. 그리고 이 복음을 죽을 때까지 전하는 것이 바로 이 성찬 예식의 의미입니다. E também o significado da Santa Ceia quer dizer que a partir do momento que eu recebo a salvação até a minha morte, eu preciso pregar o Evangelho. 26절 말씀에 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하라라고 말씀하십니다. Porque versículo 26, todas as vezes que comerdes este
este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 내 주변에 있는 이뤄진 영혼들에게 전도의 각오를 다시는 시간이기도 합니다. Então é mais um tempo para eu poder determinar a evangelização para os meus próximos. 그리고 구원받고 난 뒤에 내가 거룩하게 구별된 삶을 사는지 나 자신의 삶을 성찰해 보는 겁니다. E após a salvação, agora é um momento onde eu preciso verificar, quer dizer, eu preciso examinar a mim mesmo se eu estou vivendo como tal. 그리고 잘못된 것이 있으면은 이 자리에서 하나님께 자복하고 다시금 예수님의 피로 깨끗함을 받고 다시 힘있게 살아야 됩니다. Então, da mesma maneira, se eu encontrar algum erro, uma imperfeição minha nesse momento, eu preciso confessar isso diante do Senhor, para que eu possa, mais uma vez, pelo sangue do Senhor Jesus, ganhar essa força para viver diante do Senhor. 또 한 가지는 고린도전서 10장 16절 17절입니다. 고린도전서 10장 16절 17절 말씀. E mais uma palavra é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17. Vamos ler todos juntos. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 여기에는 이 한 떡이다라고 말씀을 하고 계시는데 바로 이 떡은 주님의 몸을 이루고 있고 그 떡을 떼면서 우리가 하나 돼야 됨을 갖다가 기억하라라고 말씀하십니다. Então aqui está dizendo que é um só corpo, que é um só pão, quer dizer que repartindo desse pão nós precisamos lembrar que somos um só corpo. 교회 가운데서 우리가 교제 가운데서 더욱더 하나 되기를 힘써야 됩니다. Quer dizer que nós precisamos nos esforçar cada momento mais dentro da igreja para formarmos a união. 떡이 되기 위해서는 각자가 희생이 필요하죠. Quer dizer que para manter a união, para repartirmos do pão, nós precisamos cada um ter o seu sacrifício. 밀이나 쌀이 완전히 부서져야지만 가루로서 이게 떡이 되는 겁니다. Porque o pão, para ele ser formado, você pega o trigo, você precisa moê-lo muito bem, transformar numa farinha para juntá-lo de novo. 나 자신이 주님의 뜻에 완전히 굴복하는 삶이 될 때 우리가 하나가 될 수 있습니다. Isso quer dizer que quando eu estou num momento onde eu sou totalmente moído, eu estou no momento para me sujeitar ao Senhor, eu posso viver em união. 자, 이런 성찬 의식의 어떤 뜻을 알고 성찬식을 하면 좋겠습니다. Então eu gostaria que nós pudéssemos saber dessas informações sobre a Santa Ceia, para que assim nós possamos participar sobre a Santa Ceia. 성찬위원 있습니까? 예, 성찬위원들 앞으로 나와 주시죠. Então, irmãos responsáveis para o processo da Santa Ceia, por favor, venham para a frente. 성찬 기도는 우리 브라질리아 교회 담임 목사님이신 우리 박병철 목사님께서 성찬 기도를 해 주시겠습니다. E a oração para a Santa Ceia, o pastor Jacó irá fazê-la por nós. Senhor Deus Pai que nos ama, nós te agradecemos. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que nós pudéssemos conferir a nossa salvação diante do Senhor. Que o Senhor permita para que nós possamos escrever essa palavra do Senhor em nossos corações, para que possamos evangelizar, para que muitos espíritos possam conhecer essa verdade. Nós agradecemos por esses 5 dias que o Senhor permitiu para que nós pudéssemos conhecer essa sua palavra. Assim como o Senhor nos amou e nos salvou, que o Senhor permita para que nós possamos pregar essa verdade para muitas outras pessoas. E com a Santa Ceia, enquanto nós estamos partindo do pão, estamos bebendo deste mesmo cálice, que nós possamos pregar, anunciar o seu Evangelho.
E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 아멘.